Fala galera, mais um Tete a Tete com a Pri. O mês de outubro tá especial demais. Sabe por quê? Porque tem histórias impactantes que o Senhor fez e você só vai assistir depois da vinheta. Roda a vinheta aí. E aí, já deu seu like? Já enviou para algum amigo e já comentou? Espero que sim, então vamos pro episódio de hoje. Quero que você receba aqui junto comigo a Kisiane! Bem-vinda, Kisi! Que honra que eu tô tendo de poder ouvir a tua história. Como você falou ali, né, nas entrelinhas, é uma história impactante. E que bom que eu estou aqui para te ouvir hoje. Eu que agradeço o convite. Sei que Deus que me trouxe até aqui, Tenho porque certeza. pela minha vontade mesmo eu não viria. Só Ele sabe como eu não gosto de aparecer, sempre tento ficar mais escondidinha, então eu espero que eu possa hoje cumprir o propósito para o qual Ele me trouxe. Amém, eu creio nisso e eu vejo assim que o Senhor tá te tirando da caverna literalmente. Agora tá até no louvor, é isso mesmo? Verdade, uma bênção, né? Na verdade, eu sempre gostei de cantar, né? Mas eu jamais na minha vida pensaria que Deus me traria para o altar, né? Para adorar glória. Ele através da minha voz. E desde quando que, tipo assim, você tem esse ministério do louvor? Foi aqui na Major Grace Palhoça que você começou a cantar mesmo no louvor ou... Sim. É sério? Sério. Na verdade, assim, para mim foi bem surpreendente, né? Porque eu comecei no coral, né, com a Sunelli. E desde o início eu sempre amei cantar, desde que eu era criança, né? E aí, quando a Sunelli me convidou, foi bem inusitado, porque foi num momento que eu falei para ela assim: ai, Su, eu acho que eu não vou mais ficar no coral, porque eu não me sinto preparada. Eu acho que não é pra mim, eu acho que eu não tô indo bem. Aquela crise existencial que a gente tem, né? Isso, eu sempre achava que as outras pessoas cantavam melhor que eu e me cobrava muito por isso. E aí foi bem nessa fase. E aí eu falei pra ela, Su, eu acho que não dá mais pra mim. E aí ela falou, sério, Kizzy, pensa bem, porque você tem muito potencial e eu te vejo no Ministério de Louvor. Oh, E glória. aí eu falei, sério, assim, eu fiquei até, né? Mas aí eu ouvi e aí continuei orando e decidi permanecer no coral, não pela promessa do altar, mas porque eu vi que aquilo que eu estava sentindo naquele momento Era uma era algo que mentira. já era meu desde quando eu era criança. Era algo Uau. que eu pensava a meu respeito e nem eu mesma sabia, né? Então, aquilo, a Sunelli naquele momento foi boca de Deus para minha vida. E fez você sair do teu ciclo vicioso, Exatamente. do conforto e agora eu vou ter Isso que mesmo. romper. Exatamente. De passar também a acreditar um pouco mais naquilo que muitas vezes as pessoas viam em mim e eu mesma não via, né? Muito bom, caramba. E agora tá nesse novo desafio, que agora está no louvor, Sim. né? Tô tendo congresso, meu Sim, Deus, foi uma que coisa bênção, foi uma linda. bênção. Foi algo também que me impactou muito, Sim. porque eu comecei num dia lá em casa, eu ouvindo as músicas do congresso, e eu comecei a lembrar. Eu falei, nossa, Deus é muito incrível, porque ano passado eu estava sentada lá no congresso e aplaudindo as meninas e achando lindo aquele louvor, e esse ano eu estava lá em cima. Você que tá ministrando outras vidas agora. Exatamente, aí foi muito assim, de Deus realmente, foi um pulo a partir do momento que eu disse sim para Deus, eu comecei a viver realmente o que Ele tinha para mim. Aleluia, eu creio nisso. É bem isso mesmo, quando a gente começa a dar o sim e deu o primeiro passo, a gente começa a ver o fluir do Espírito Santo em coisas que a gente jamais imaginava estar, ou acha que vai demorar muito, mas de repente Deus faz tipo muito rápido e você diz, meu Deus, será que eu tô pronta para isso? E Ele mostra que não, realmente a gente não tá pronta sozinhos, mas que Ele mesmo vai dando a direção, vai dando sustento, vai dando o próximo passo, né? Que a gente acha, não, vou estar pronto, e quando eu estiver pronto eu começo, daí vai lá, morre, não começou nada, não fez nada. E o Espírito Santo diz assim, não, começa, dá o primeiro passo, que eu vou te sustentando, eu vou te levando, vou conduzindo, né? E eu acho tão engraçado que, por exemplo, você foi desafiada a louvar no congresso, e eu fui colocada 2 dias antes para pregar. E pra mim também foi um desafio muito grande. Assim, meu Deus, mas por que eu? Coloca a pastora Luciana, coloca alguém. Não, é você, beleza, fui eu. Aí falei até sobre João 14 e o João 14 foi algo que me marcou durante o mês inteiro. E tem esse versículo que diz que o Espírito Santo ele é o responsável em nos ensinar e nos fazer lembrar das coisas. Verdade.
E eu achei tão incrível essa palavra, e ele tá mexendo até hoje comigo, essa palavra tá reverberando, e teve tudo a ver com isso, porque o próprio Espírito Santo nos ensina, né? Isso. Que legal. E isso foi muito real na minha vida, assim, porque logo quando eu entrei para o Ministério de Louvor, eu lembro de algo que me marcou muito, que eu estava me preparando, assim, para ir para o coral, e aí Deus me trouxe na memória uma situação que me trazia muita raiva e muita dor. Porque meu pai, quando a gente era pequeno, o meu pai, ele gostava muito de música, de cantar, então ele sempre, infelizmente, ele bebia muito, Sim. né? Então, um fim de semana pra gente era terrível. Mas sempre que ele bebia, ele levava alguns amigos lá para casa, ele ligava o som e ele fazia eu e meu irmão sentar para cantar aquelas músicas para ele. Sim. E eu tinha pavor daquilo, pavor. E eu lembro que ele falava: agora é mais agudo, então agora tu sobe, agora tu desce, agora tu faz assim, agora tu faz assado. Ele ia ensinando aquilo pra gente e eu tinha um amor pela música também. Só que devido a isso, eu comecei a não querer mais. Então, quando o pai, Era uma aversão, né? Isso, quando o pai vinha, né, com os amigos dele, eu já corria pro quarto e já ia dormir, fingir que tava dormindo, Pra não precisar porque passar eu já por sabia isso. que ele ia chamar a gente pra cantar. Então aquilo veio na minha memória, debaixo do chuveiro, e aí eu perguntei assim pra Deus: Deus, por que o Senhor tá me lembrando disso, né? Por que o Senhor trouxe isso na minha memória? E aí, beleza, eu terminei meu banho, fui pro coral, e quando eu sentei lá, eu entendi o porquê que ele me trouxe aquilo na memória. Porque ele estava transformando aquilo que para mim era motivo de dor em algo que ia glorificar o nome dele. Então ali eu entendi. E aí voltei para casa e foi muito forte aquela sensação de ligar pro meu pai e dizer: pai, muito obrigada. Porque daquele momento que para mim era ruim e que eu olhava para trás e não via nada de bom, hoje eu vi que o Senhor, mesmo sem saber, estava sendo usado por Deus para me ensinar algo que ele iria usar hoje. Muito forte. E aí eu fiquei bem resistente, assim, de ligar pro meu pai pensando: vai me deixar uma doida, né? Depois de tantos anos lembrar disso e falar disso, e até porque eu não sabia como ele ia receber isso, né? É daquele sentimento que ele nem sabia que a gente tinha. Mas mesmo assim, ficou assim, ó, me perturbando dentro Até de você mim. fazer. E aí eu falei pro meu marido assim: eu preciso ligar pro pai porque eu não consigo mais, tá me sufocando. E aí eu liguei e agradeci, e assim, ó, naquela hora o peso foi embora, me deu um alívio. Foi incrível aquela situação. Nossa, que bênção, Nossa, forte. foi mesmo. Agora tu falou marido, né? Então, a Kisiane, ela é casada. Sim. 2 filhos. 2 filhos. Isso. O Juan Carlos de 12 anos, Heloísa de 15, casada Ai, com lindos, lindos. Márcio Luiz há 11 anos. 11 anos casados. 11 anos já. Caramba! Graças a Deus. E me conta um pouquinho mais da tua história. Então, pelo que eu vi, não é de um berço cristão. Não, na verdade não. Eu, na verdade, eu sou lagiana. Oh, né? meu Deus, aí do time da Milene aí, ó. Vim pra cá, eu tinha 9 anos de idade. Devido a algumas situações familiares, né? O meu pai decidiu que queria vir pra cá, e aqui já morava minha avó, minhas tias, e a gente acabou vindo, né? Só que aí, nesse meio tempo, infelizmente, minha mãe e meu pai, eles se separaram, né? E aí a gente ficou por aqui, e eu fui uma adolescente muito rebelde. Mas rebelde, sim, com força. Pensa no rebelde, é pior, né? É isso mesmo. Então, multiplica, como dizem, né? exatamente, eu fui uma adolescente, assim, muito difícil. Então, quando meu pai foi embora, na verdade, assim, aquilo mexeu muito com a minha mãe, né? E a minha mãe, eu acredito, né, por mais que ela não tenha tido um diagnóstico nem nada disso, que ela entrou em depressão naquele momento. É que na época não era muito falado também sobre Exatamente, isso, né? Na verdade, quando a gente saiu de Lages, eu acredito que por experiência própria, que ela tinha depressão já lá em Lages, né? Nosso lar era um lar muito violento, né? Devido ao álcool e, enfim, diversas situações, né? Então, quando meu pai foi embora, pra gente, assim, foi bem difícil. Pra minha mãe foi muito difícil. E algumas falas da minha mãe, infelizmente, me feriram muito. Não tô aqui falando mal Não, mas dela, faz né? parte da história, Mas me feriram muito, né? E uma delas foi assim: eu não aguento mais. Não vejo a hora de saírem de casa para eu ter paz. E eu tinha 12 anos quando eu ouvi essa frase. E eu pensei assim:
na minha cabeça de criança, rebelde, pensei assim, então tá, então eu vou sair de casa para dar paz para ela, né? É o que ela Pensei quer, assim. então ela vai ter. Exatamente. É mais ou menos E aí, o que eu fiz? Me casei com 12 anos de isso. idade. Meu Deus. Com 12 anos de idade eu me casei com um homem 10 anos mais velho que eu. Uhum. Não sabia nada da vida, não entendia nada, né? Só E pra aí, poder sair de casa. exatamente. E aí, muito por rebeldia mesmo, assim, pela frase, né? Eu sempre achei que eu era rejeitada, eu sempre achei que eu era o patinho feio, eu sempre ouvi que eu era a ovelha negra, que eu era a mais difícil, que, né? Enfim, eu Aquelas sempre. palavras de bênção. Exatamente. Meu Então, Deus. eu acreditei tanto naquilo que eu Sim. materializei. Ah, estão dizendo Sim. que eu sou, então Então eu você. sou. Né? Foi mais ou menos assim. E aí eu me casei, mas sempre naquela tentativa de chamar atenção. Eu tinha muito a necessidade de chamar atenção. Então, muito da pirraça que eu fazia, muito da minha rebeldia era pra, tipo assim, ei, olha aqui pra tô mim, aqui. eu tô aqui, né? E infelizmente não era percebido dessa forma, né? Sim. E aí eu me lembro quando eu decidi que eu ia ficar lá na casa desse homem, que no caso era meu ex-marido. Eu fiquei casada há 6 anos com ele, Uhum. é pai dos meus 2 filhos, Uhum. né? Eu liguei pra minha mãe e falei, ai mãe, eu vou ficar aqui. E ela falou, tá bom. Então aquilo pra mim foi muito pior, porque eu ouvi um tá bom, mas o que eu queria era ouvir, Volta não pra minha casa. filha, volta pra O casa, o lugar que tu tá teu aqui. pensando, né? Era o que eu queria ouvir. Apesar de eu não demonstrar, porque eu não demonstrava, eu sempre fui muito durona, né? Então, aquilo assim me magoou bastante. E aí foi uma sucessão de dores. Desde pequena veio uma sucessão de dores e eu cresci sem saber lidar com isso. Então, eu tive a minha primeira filha com 15 anos. Fiquei grávida dela ali com 15 anos, foi uma bênção, né? Eu nem sabia, na verdade, o que eu estava fazendo, mas foi muito bom, porque eu amadureci ali. Ali eu entendi o que era o amor. Ali eu entendi assim, nossa. E ao mesmo tempo que eu entendi o que era o amor, eu fiquei mais revoltada ainda. Pensei assim, como assim? Um amor desse tamanho e você não cuidar disso. Aqueles que são para proteger são aqueles que te jogam para os leões e vire-se, né? Então aquilo para mim assim, ao mesmo tempo que eu olhava para minha filha, eu pensava, eu quero cuidar, eu quero amar, eu quero ser diferente, tudo que eu não tive eu vou fazer, eu vou ser a melhor mãe, não sei o quê. Dentro de mim crescia também um sentimento muito ruim. De amargura, de como que fizeram isso comigo? Por que me trataram dessa maneira? Exatamente. Se eu sinto isso, né, pela minha filha. E eu fiquei assim com muita raiva. Parece que a raiva era uma coisa que só crescia dentro de mim. Então, eu tratava muito mal as pessoas, eu era grosseira. Não que eu falasse mentiras, eu falava a verdade. Mas era da forma errada, isso. Então, da forma que eu fui magoada, eu magoava muitas pessoas também. E eu nem quem sabia. tá ferido fere, né? Exatamente. Eu sangrava em cima de quem não tinha nada a ver com a história, né? E aí tive ali a minha filha com 15 anos. Foi uma gravidez muito tranquila, um parto muito tranquilo. Eu gostei muito de passar aquele momento grávida, gostei de arrumar o quartinho, de preparar tudo, né? Gostei de tudo, foi muito bom. Sim. Né? Mas eu sempre esperava, pronto, agora eu dei uma neta, agora eles vão me amar, né? Ai, agora eu fiz isso, agora eles vão me amar. Mas não, na verdade, não que eles não me amassem, mas talvez não era da forma que eu esperava, ou não sei, eu não sentia mesmo, isso. né? Eu não sentia isso. Sim. E aí, a no caso, a família que eu tinha construído ali com o meu ex-esposo, também era muito conturbado, porque a minha ex-sogra não gostava de mim. E depois que eu vim a entender por quê, né? Porque uma frase que veio dela pra mim, assim, que me machucou muito, foi: não era pra você ter casado com ele nem pra ter um filho, era só pra você ser um consolo. Nossa. Entende? Então aquilo assim me feriu muito na época. Só que como eu não tinha sentimentos, eu digo assim, a única coisa que crescia dentro de mim era raiva, era ódio. Então assim, Só tava acumulando naquilo que você já tinha, né? exatamente, era desconfiança. Eu não confiava em ninguém, eu não acreditava em ninguém, eu achava que todo mundo era mal, que todo mundo que se aproximasse de mim era ou para me fazer mal ou para querer algo, né? Então tudo que eu via ao meu redor, eu não conseguia olhar para nada e ver nada bom, nunca.
Então, até que com 18 anos veio o Juan Carlos, eu tive o Juan com 18 anos, e também foi muito difícil, porque muito julgamento, eh, coisas falsas, invenções, né? A minha sogra dizia que meus 2 filhos não eram do meu atual esposo, né? Falaram que era de outras pessoas. Chegou a dizer que o meu filho era filho do meu padrasto, né? E tudo sem sentido, porque o meu padrasto me dava uma carona. Então eles eram pessoas más e acabaram me transformando também em pessoa igual a eles, Meu Deus, infelizmente, que assim. loucura. Infelizmente. E aí eu vi de tudo ali, né? A minha ex-sogra, ela mexia com macumba, com esse tipo de trabalho, Uhum. né? Então eu via coisas, eu ouvia coisas, e eu ficava pensando, meu Deus, como pode isso, né? E aquilo tudo foi me transformando numa pessoa horrível, de verdade. Até que meu filho tinha 16 dias, o pai dele foi embora. Eu fiquei muito mal mesmo, porque eu me vi sozinha Com 2 filhos. com 2 filhos e não era algo que eu queria, porque eu sempre pensei assim, casamento é para a Assim. vida toda, mesmo que eu não era cristã, não cria em Deus, nem nada disso, né. Então eu sempre achava que casou vai ficar o resto da vida. Então quando ele foi embora, para mim foi muito difícil, né. Hoje eu entendo que ele não foi 100% culpado, né, porque eu também tive culpa, eu não sabia disso e eu também não reconhecia que eu era culpada, né, porque estava no meio daquilo tudo, para mim tudo E era. também foi um relacionamento muito precoce em tudo, né? Eu hoje tenho o Compaixão Club, né? E eu falo pra eles, inclusive falei hoje, né? Que o adolescente, eu estudei o corpo humano por causa da educação física, enfim. E a parte da razão do adolescente, ela não é formada. Uhum, Ela não é formada. Nem que a pessoa queira ser a mais madura do universo, ela não vai ser, porque ela é totalmente emoção. uhum, Isso só vai ser realmente, de fato, biologicamente comprovado, que vai ser fechado aos 25 anos. uhum, Então imagina, você com 2 filhos, teve um com 15, outro com 18, por mais que, tipo assim, você fosse a melhor mãe do mundo uhum, e você já tinha alguns traumas, o teu cérebro ainda não estava, tipo, totalmente na razão. Era muita sim, emoção, emoção, emoção. Por uhum, isso hoje você diz assim: "Ah, hoje eu olho pra trás e vejo que eu não fiz isso, tive culpa nisso ou naquilo". uhum, Ah, porque antes realmente não tinha nem como você saber. sim, E se não tinha nenhum mentor na época, como não tinha isso, pais instruindo, dando direção, não tinha como saber mesmo, né? uhum, Então, tipo assim, isso é uma coisa que eu falo para os adolescentes hoje. Não confie no que você está sentindo, não é, confie no que você está vendo. Desconfie de ti, uhum, desconfie, porque vocês são totalmente emoção, né? Então, era mais ou menos isso que estava acontecendo com você. E hoje você exatamente. consegue ver com outra ótica, porque Hoje hoje a sim, razão foi formada, hoje sim, hoje eu olho e eu né? digo: "Meu Deus, eu fiz Quanta isso errado, coisa. eu fiz isso errado, eu fiz isso errado". É, Então, eu na verdade estava ali me sentindo vítima de tudo sim. aquilo, mas eu também tive culpa aqui, tive culpa ali, tive culpa Mas é acolá. que você estava ativado a tua defesa, né? Era a tua Exatamente, defesa. isso mesmo. E aí ali começou a saga, né, ele foi embora e eu fiquei com meus 2 filhos, então tive que trabalhar, tipo, meu filho tinha 16 dias, ele foi embora, eu já fui trabalhar, ainda estava com pontos Meu ainda, Deus. então do trabalho sangrava muito, sentia muitas dores, né, mas eu sempre fui muito durona, então eu falava: "Não, eu não vou precisar de ninguém, eu não vou Você é pedir ajuda pra independente. ninguém, eu vou sofrer aqui sozinha, Meu mas Deus. ninguém vai saber", né, então eu passei muitas noites chorando sozinha, debaixo do chuveiro. Eu trabalhava, na época, assim, trabalhava em 2 empregos, 9 da manhã até 1 da tarde, depois das 2 até 1 da manhã. Então eu ia para casa, assim, muito cansada. Nessa época, meus filhos, eles não ficavam comigo, eles ficavam com a minha mãe, porque Uhum, não tinha como eu trabalhar e cuidar deles ao mesmo tempo. uhum. Eu via eles apenas um fim de semana no mês, e Caramba. aquilo me matava. Aquilo me matava. Então eu ia para casa, eu ia assim, ó, eu chorava debaixo do chuveiro, eu falava: "Meu Deus, como eu queria meus filhos aqui, como eu queria alguém para me ajudar, como eu queria, como eu queria, como eu queria", e não tinha. E aí aquilo foi crescendo em mim uma dor que depois de muito tempo eu vim descobrir que era depressão. Mas até então eu não sabia, mas desde os 14 anos em diante eu sempre fui em médicos, porque eu não me sentia bem.
Eu sempre tive uma vontade muito forte de morrer, sempre. E eu não entendia o porquê. Eu só dizia assim, não, esse mundo não é pra mim, eu não gosto daqui. Já que ninguém gosta de mim Ninguém vai mesmo, sentir eu falta. sou a ovelha negra, eu sou a que perturba, onde eu chego todo mundo fica... Então, pra que eu tô aqui, né? Meu Deus. Desde sempre, assim, desde de que eu me conheço por gente, eu sempre tive um sentimento assim, mas eu não sabia o que era, né? Então, ali com 14, 15 anos, eu já comecei a tomar alguns remédios e não resolvia, e dor em cima de dor e não resolvia. Algumas vezes eu tentei suicídio quando eu era mais jovem. Uma vez eu tomei, acho que mais de 60 comprimidos. Meu Deus. E eu tomava aqueles comprimidos com xarope. Então eu tomei uns 3 vidros de xarope, assim, para empurrar o comprimido, né? Porque eu realmente não queria mais. Eu falava assim, as crianças têm pai, as crianças têm vó, as crianças Não têm vão ficar tio, sozinhos. sozinhos não vão ficar e talvez eu não seja uma boa influência mesmo, então eu vou estar fazendo um favor para todo mundo, né? Mas aí eu comecei hoje ver o cuidado de Deus comigo lá, né? Porque eu passei muito mal, senti muita dor, muita dor, muita dor, me levaram para o hospital, fizeram lavagem e tal e sobrevivi. Aleluia. Muito triste. Eu fiquei na época assim, eu falei, ai, não consegui. Depois, tentei mais uma vez, com um cinto de calça, mas não adiantou, o cinto não aguentou e tal. E hoje eu vejo que Deus já estava dizendo, não, Não é você que não, decide. pode continuar tentando, mas não, né? E depois eu vim a entender que isso tudo era uma dor de tudo que eu vinha sofrer e tal. Conheci o meu esposo atual, eu tinha já 19 anos, já toda essa história, tudo antes dele, né? Eu ia fazer 20 anos, né? Então eu pensava assim, é um cara mais velho, já viveu tudo que tinha para viver, não vai me fazer mal, não vai me maltratar, não vai, ele vai cuidar de mim. Era o que eu tinha assim, né? Ele vai cuidar de mim e realmente foi. Realmente foi. Ele foi uma das melhores coisas, assim, que Deus fez na minha vida, porque não é perfeito. Nosso Ninguém casamento é, até aqui né? não foi perfeito, De ninguém é. mas foi uma das pessoas que me olhou com amor, realmente, assim, que olhou pra mim e disse: não, é problemática, mas eu vou ajudar ela. Não é problemática, eu quero longe de mim. Não é problemática, mas eu vou cuidar, eu vou ajudar, né? Então a gente começou a se conhecer, ia fazer 20 anos ainda. E aí a gente começou a se conhecer, começamos a namorar, e infelizmente, né, quem me cercava já começou a ver assim, dá pra casar, você tá namorando, já dá pra casar, vai. Vai. Sempre aquela Empurrando. tentativa de empurrar, sabe? Não, vamos se livrar. O que eu sempre senti foi isso. Vamos nos livrar. Vamos jogar esse entulho pra lá. Não vamos se preocupar com isso. Então foi o que eu senti a vida toda, né? Então, eu de verdade, eu me agarrei ali no Márcio, que é meu esposo, né, atualmente. E eu falei, não, agora vamos fazer dar certo, né? Eu continuei não sendo uma pessoa fácil, sempre fui muito difícil. O coitado aguentou muita coisa que não era para ele aguentar, ele suportou coisas que ele não precisava suportar, mas eu acredito que através da vida dele eu consegui ver que eu ainda tinha salvação. Não, ainda tem alguém que gosta de Acredito. mim, apesar de todos os meus defeitos, né? E foi ali que a minha vida começou a tomar um outro rumo. Até então, eu não tinha estudo, eu não tinha formação, eu não tinha perspectiva de chegar em Não lugar teve nem como, nenhum, né? Com a vida que tá. eu não tinha sonho nenhum, não tinha nada. Até que Deus me apresentou ele, a gente acabou indo morar junto muito cedo, depois acho que 3, 4 meses a gente já foi morar junto, as crianças foram com a gente também. E aí eu conheci a filha dele, uma das filhas dele, a Juliana, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, consideração, respeito muito. É, Ela viu em mim de novo algo que ninguém nunca tinha visto. Eu fui visitar ela um dia na escola, que ela tem uma escola, ela é diretora de uma escola.
E ela olhou pra mim e ela tava com a falta de uma auxiliar de sala, alguma coisa assim. E eu vi ela ali tentando arrumar alguém pra cobrir, né? E eu falei pra ela: olha, eu não sei, mas se você precisar, eu tenho 2 filhos, eu sei como cuida de criança, eu posso ficar Te lá, né? ajudar. Até era uma quarta-feira, até você Uhum. arrumar alguém, né? E aí eu fiquei na quarta e aí ela pediu: tu pode vir amanhã? Aí eu falei: vem. Aí depois ela: tu pode vir na sexta? Aí eu falei: venho. Aí depois ela pegou e falou assim pra mim: Kiz, tu já pensou em trabalhar assim? Eu falei: não, eu não tenho nem estudo, não tenho nem formação, não tenho nada. E ela falou assim: não, mas você tem potencial, você leva jeito, né? E eu falei: sério? Ela: sério. Eu falei: ah, então tá. E aí peguei e comecei a trabalhar com ela. Isso Uau. era já 2013. Isso. E comecei a trabalhar ali com ela, sem saber nem o que eu estava fazendo, mas fazia bem feito o que eu tinha me proposto a fazer, né? Essa hoje é uma qualidade que eu enxergo em mim, assim, que quando eu me proponho a fazer algo, eu busco fazer da melhor Com forma aquilo que eu me excelência. propus, né? E ali eu comecei a trabalhar com ela, e aí ela me falou: Kizzy, mas eu preciso que você volte a estudar. Uhum. Então eu não sabia, mas ali já era também ela sendo usada por Deus Para para restaurar transformar a sonhos. minha vida. Amém. E aí foi o que eu fiz. Comecei a Uhum. estudar, terminei o ensino médio, que eu não tinha terminado, fiz faculdade, Uau. me formei recentemente, graças a Deus. Em quê? Pedagogia, Uau! pedagogia. Que história. Tudo por incentivo dela, assim, sabe? Por ela ver. Sim. Eu comecei de auxiliar de sala e depois ela falou: não, você tem capacidade para ir além. Então, quer ser recreacionista, que na época era que cuidava do contraturno, né? E eu falei: ah, se tu acha. E eu sempre falava assim: se tu acha que eu consigo, porque eu não me Você achava precisava de capaz. uma afirmação de fora. E isso eu falava: não, se tu acha que eu consigo, me diz o que tem que Uhum. fazer e eu faço. Então, fiz. Aí depois ela falou: não, Kizzy, mas tu consegue ir mais além. Tu pode ser professora. Eu falei: sério? Achei muito legal. Eu falei: ah, então tá. Então, se tu acha que eu consigo, então Eu eu vou. vou ser professora. E hoje, graças a Deus, tô com meu diploma Oh, penduradinho lá na glória! E minha é tão parede. gostoso, né? Graças a E sai Deus. um peso dos ombros e diz, caramba, eu consegui vencer. É Porque não é verdade. fácil, não é Não é fácil. Vai ter uma fácil. formação, tendo uma casa, tendo um marido, tendo filhos. É, É um desafio, assim, fora de sério. Por isso que às é. vezes eu digo, eu vejo jovens, às vezes não tendo nada, eu digo, cara, aproveita, vai, faz, mete a cara. Porque eu fico pensando assim, se eu não começar agora, daqui a 4 anos eu não vou ter feito nada. Mas se eu Uhum. começar agora, daqui a 4 anos eu estou formado. Então, Isso. tipo assim, comece, faça, né? Porque isso é uma coisa que dá. Nossa, a recompensa que você tem de olhar e você, caramba, eu fui capaz de finalizar algo que eu iniciei. Isso. Porque muitos são bons em dizer comecei, mas não finalizei. Exatamente. Mas aquele que diz, não, eu fui até o fim. Eu Uhum. perseverei, né? E a É. Bíblia fala, né, que quem perseverar até o fim será salvo. Isso também salvo. tem tudo a ver com a vida cristã. Às vezes a Uhum. gente isola uma coisa da outra, mas não. Deus vai nos provando nas pequenas coisas da vida, do cotidiano mesmo, né? Se a gente Verdade. só desiste de tudo, ou se a gente persiste naquilo que ele colocou na nossa mão para fazer. E que legal. É. Foi agora nesse semestre, semestre passado? Foi dia 2 de setembro. Caramba, gente, agora é Aham. recente, recente. E foi muito Meu difícil essa Deus. formação, na verdade, teve muitos desafios, mas hoje, depois de formada, eu entendo o porquê de tantas coisas. A minha formatura era para ter acontecido ano passado, Uhum. só que em outubro eu fiquei internada 12 dias, com o lado esquerdo todo paralisado. E Outubro do ano era passado. do ano passado. Ela vai sair o episódio dela em outubro. E aí? Outubro do Que ano passado. loucura. Eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha cabeça, inclusive eu tava no GDC. Comecei a sentir uma dor muito forte na minha cabeça, meu ouvido começou a sumir o som, e eu tava com muito frio, e eu assim, não, mas eu vou no GDC mesmo assim, deve ser uma dor de cabeça, vai passar. E aí, no meio do GDC, todo mundo me olhava e via que eu tava quietinha demais, porque eu gosto de conversar assim sobre a Bíblia, eu gosto, né, de conversar, de aprender. Sim. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, ai, vamos embora, eu não tô tô me bem. sentindo bem. Uhum. E aí, quando eu me levantei, eu senti a minha vista ficar turva? embaçada. Uhum. E aí começou a me dar um enjoo muito forte. Eu falei pra ele, nossa, eu não tô me sentindo bem. E aí, no meio do caminho, eu comecei a vomitar. E ele falou, não, vamos pro hospital. Vou te levar no Celso Ramos. Só que no meio do caminho eu fiquei muito mal. Eu falei pra ele, eu tô sentindo endurecer o meu rosto. Eu falei pra ele. E eu vomitando, muito tonta. Aí ele falou, não, então vamos no regional mesmo, que é o mais perto, né? Aí chegamos lá.
Eu não conseguia ficar em pé, já estava assim, praticamente com o braço e a face do lado esquerdo paralisado. E aí o médico me examinou e ele falou, não, ela tá com o lado esquerdo todo paralisado. E aí eu já não conseguia mais movimentar minha perna, não conseguia mais braço, nada. E consciente? E consciente, 100% consciente. Mas eu não conseguia mais. E aí eu não estava entendendo porque estava tudo bem comigo. Então eles me internaram achando que era um AVC. E eles falaram, não, mas é muito estranho, ela é muito jovem para ter um AVC. Eu tinha recém feito 30 anos, né? Ela é muito jovem e tal, mas examinaram, aí fizeram tomografia, fizeram ressonância, fizeram ultrassom, fizeram tudo quando foi tipo de exame e não acharam nada. Simplesmente nada. Eu fiquei 12 dias internada e não acharam nada. Meu Deus do céu. Aí, eu até hoje, de verdade, assim, eu não entendi o porquê Deus me levou lá. Aos poucos, eu creio que é pela questão de não reclamar, de olhar as outras pessoas ao redor e não reclamar, sabe? O pouco que eu tô entendendo é por isso, assim, sabe? E lá dentro do hospital eu tive uma experiência muito forte. Eu tive alta na quarta-feira. E na quarta-feira de manhã mesmo, eu comecei a sentir uma febre muito forte. Estava com 40 graus de temperatura. E aí eu comecei a passar muito mal, muito frio, muito frio, muito frio. E eu falei pro meu amor, eu não tô bem. Falei, eu não tô bem, eu não sei o que tá acontecendo. E eu comecei a passar mal, muito mal, muito frio, tremia. De repente, eu comecei a não sentir mais nada. Começou a sumir o frio, eu não estava mais ouvindo as vozes, tudo começou a desaparecer e eu sentia o meu corpo fazendo assim, como se fosse uma onda flutuando. E aí era muito estranho, porque eu estava consciente, mas era como se eu não tivesse mais ali. Era muito louco. E eu sentia o meu corpo fazendo assim, como se eu estivesse levantando. Era algo muito... Eu não consigo te explicar. E aí eu com os olhos fechados, já não sentia mais nada, ouvia as vozes muito longe. E eu não sei se era sonho ou se é visão, não sei como é. Mas eu sei que eu vi tudo nublado, como se fossem nuvens, e silhuetas de pessoas. Eu lembro, era 2 silhuetas de pessoas que estavam mais próximas e algumas mais longe. E eu via as silhuetas, não via face, não via nada, eram apenas silhuetas. E eu me sentia em paz ali, eu não sentia nada, não sentia dor, não sentia frio, nada, não ouvia mais nada. De repente eu comecei a escutar uma vozinha bem longe de uma mulher. E aí aquilo começou a ficar mais perto, aquela voz, e aquela visão começou a sumir. E aí eu comecei a sentir frio de novo, muito frio, comecei a tremer de novo e eu comecei a escutar, era uma oração. O nome da menina que estava orando por mim era Débora. Ela trabalhava na Copa do regional e ela tinha ido servir e viu que ao redor de mim estavam os médicos ali todos, né, naquele processo de ver o que estava acontecendo e medicar, e meu marido estava ali chorando e eu escutava só a oração dela. Senhor, se não é da tua vontade, traz de volta. Ela tem muito para fazer aqui, não sei o que, não é a hora dela. E aí eu começou a ficar muito próximo, e aí eu abri os olhos e eu comecei a chorar. Eu falei, me deixa, eu não queria voltar, eu não queria voltar. Eu comecei a falar, eu não queria voltar. E aí ela segurou minha mão e falou assim, você ainda tem muito para fazer aqui. Ainda não é a tua hora, ela falou para mim. E aí, enfim, voltei, me medicaram e na quarta-feira à tarde eu recebi alta. Já movimentando braço, movimentando perna, movimentando tudo. Uau. Inexplicável. E até hoje não sabe o que foi. Não tive diagnóstico nenhum. A médica ficou no eu acho. Eu acho que pode ter sido uma crise nervosa, eu acho que pode ser ansiedade, eu acho. Mas assim, tu vai no neuro investigar. Então eu tô até hoje investigando com o neuro, mas nada apareceu. Era pra você ter uma experiência com o Senhor. Que loucura. Muito incrível, Que muito loucura. incrível. E aí retornei, aqui estou eu. Enfim, ali era para ter sido já a minha formatura. Só que naquela semana que eu fiquei, as 2 semanas que eu fiquei internada, eram as últimas provas. E aí, como a minha visão, eu perdi a visão do lado esquerdo, o movimento, eu não tinha como fazer a prova. E eu tinha que entregar a perder a visão nesse período do lado esquerdo.
E aí eu tinha que entregar, fazer as 2 provas, entregar o meu TCC Meu Deus, tudo junto. e também entregar o paper, né? Que era o portfólio na época. Eu tinha que entregar, já estava tudo pronto, era só entregar. E aí eu falei pro meu marido, traz o meu notebook e eu vou só entregar com a mão direita, eu vou entregar ali o que eu sei que tá pronto, eu vou entregar. E as provas depois eu justifico e eu peço para fazer depois, né? Porque eu não tinha nem estudado, tava 2 semanas ali, né? Enfim, acabei não conseguindo, eles me reprovaram naquela disciplina. Eu entrei em contato com a faculdade, pedi para mandarem, né, lá para a sede que fala, né, a documentação e tal, mas mesmo assim não aceitaram e me reprovaram. Eu fiquei muito mal. Chateada. Você imagina? Porque eu tinha recebido nota máxima no TCC, tinha recebido nota máxima no trabalho e reprovei. Eu fiquei, não acredito. Já era para ter acabado. Mas enfim. Virou o ano, eu paguei o semestre, fiz as provas, graças a Deus passei. A formatura era para ter acontecido dia 31 de março, né? A aprovação em final ali de dezembro e a formatura em março. Não consegui fazer. Mas aí eu entendi tudo, porque na época era meio caro, assim, a formatura não era caro, mas para mim não cabia no meu bolso naquele momento. Sim. E aí, quando chegou em junho, eu recebi uma mensagem da faculdade dizendo que eles iam fazer novamente uma formatura no espaço interno ali mesmo da faculdade. E assim, o preço foi... Lá embaixo. Meu Deus, lá embaixo. E eu falei, não, agora eu entendi por que eu tinha que fazer agora. Porque se fosse antes eu não ia fazer formatura. Não ia ter condições. Eu não ia ter nada e agora eu tenho, vou fazer meu álbum, vou, né, fazer tudo certinho. Tudo que eu tenho direito. Exatamente. Então ali eu entendi que mais uma vez foi o cuidado de Deus, né? Então eu fiquei muito feliz por isso também. Glória a Deus. E como que é hoje a Kisiane, assim, que antes não queria viver e agora hoje vivendo os propósitos de Deus? Como que é hoje esse sentimento para você? Então, hoje eu vivo por Deus. Hoje eu vivo por Deus. Se Deus me trouxe, se Deus me resgatou, se Deus tantas vezes me deu provas de que aqui é onde Ele quer que eu esteja, então eu vou viver por Ele, né? Então, tudo que eu puder fazer voltado para Deus, eu vou fazer, né? Então, hoje, literalmente eu vivo por Deus. Digo, Deus, a hora que o Senhor quiser me levar, não vou reclamar não, porque é muito melhor estar aí com o Senhor do que estar nesse mundo aqui, que é difícil, né? Sim. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou buscar ser obediente, vou buscar ser fiel, vou buscar ser uma boa esposa, uma boa filha, uma boa irmã, vou buscar ser o melhor que eu possa ser no meu trabalho, vou falar de ti onde eu puder, não vou me envergonhar de ti, e vou ensinar meus filhos no teu caminho. Então, o que eu puder te servir com a minha vida, com quem eu sou e com o que eu sei fazer, eu vou fazer. Então, hoje eu vivo realmente por Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso, né? Porque quando a gente vive para Ele, naquilo que Ele sonhou para nós, e eu vejo assim que Deus, Ele mostrou essa infinita misericórdia com a tua vida para mostrar o quanto você era amada. Ele mostrou a tua identidade através do amor dele, não que as pessoas diziam, nem pelas palavras que você recebeu, mas pelo próprio amor dele, né? E você me deu uns salmos aqui, que é o Salmo 40. Vamos ler comigo aí, Salmo 40, 1 e 2. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Por que esse versículo? Porque é realmente o que eu vivo hoje, né? Quando Deus me resgatou, que foi através de uma amiga muito querida, que eu não posso sair daqui sem citar o nome dela, que foi quem me apresentou Jesus. Priscila também é o nome dela. É profético. É uma linda, nem sei quem é, mas já tô amando você. Priscila Silva insistiu em mim, acreditou em mim. Quantos nãos eu disse para ela quando ela me convidou para ir na igreja? Eu dizia para ela, eu não acredito em Deus, que Deus é esse que vê a gente sofrendo e não faz nada. Olha que eu passei a minha vida toda, onde ele estava nesse tempo todo. E mesmo assim ela insistiu em mim. E numa situação muito difícil, onde
Eu realmente, ai Deus, quando eu Não tem falei pra mim que eu não ia problema. chorar. Mas isso acontece. Depois de um momento, um dos momentos acho que mais difíceis da minha vida foi quando eu saí, eu não podia sair daqui sem contar isso, que é a parte mais, acho que impactante assim da minha vida, foi quando Deus mais uma vez me devolveu a vida quando eu já estava no vale da morte. É... Ai, pra mim foi uma luta a vida toda, assim, mas chegou num ponto da minha vida que eu realmente eu disse, não, acabou pra mim, acabou. Então eu fiquei 2 meses praticamente sem tomar banho, eu fiquei 2 meses praticamente trancada no meu quarto, a minha casa é de madeira, eu colocava coberta nas paredes, nas janelas, para que não entrasse uma fresta sequer de sol. Eu passei dentro da minha casa dias sem ver meus filhos, eu passei sem ver meu esposo. Eles queriam entrar no quarto para conversar comigo, eu falava, não, sai, 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 eu não quero ver ninguém, eu não quero ouvir ninguém. E um dia eu escutava muitas vozes, ouvia comandos de realmente se mata, o que tu tá fazendo aqui? Ninguém gosta de você. Então, antes do que eu achava que era mentira, que as pessoas eram loucas, eu passei por isso para eu ver que não é loucura. Depressão não é loucura, depressão não é frescura, depressão não é preguiça, não é uma doença, é uma doença que mata. Mata como câncer, mata como ataque cardíaco, mata como qualquer outra doença. E eu ouvia muito isso. E eu lutava muito contra isso. Mas chegou num tempo assim que eu não tinha mais força. Eu realmente sentia que eu não tinha mais, não conseguia. Eu passei 30 dias sem dormir, nem de dia e nem de noite. E ninguém via. Essa foi a minha maior dor. Ninguém via que eu não estava bem. Por mais que desse todos os sinais, ninguém via. Então, aquela voz acusadora na minha mente era: tu tá morrendo e ninguém tá vendo, sabe? Então, o que tá fazendo aqui? E aí, um belo dia, eu decidi que, então ali seria realmente o fim. E eu falei, dessa vez eu vou conseguir o que eu quero. Eu falei exatamente assim. Então, as crianças foram para a escola. Eu estava de roupão, que era o meu look já de 2 meses seguido, cabelo bagunçado, as crianças foram para a escola. Na época, meu marido tinha um guincho e ele falou assim para mim: tu consegue ficar em casa um pouquinho sozinha? Naquela hora foi assim: ó, essa é a chance. Falei: consigo, pode ir? Eu consigo. E ele saiu. E quando ele saiu, eu falei: é agora. Foi exatamente assim: é agora. Eu peguei o roupão, fui para a sala, como eu já falei, minha casa é de madeira. Peguei uma cadeira, coloquei lá na frente do sofá, peguei a corda do roupão, tirei, subi na cadeira, amarrei e pulei. Mas Deus é muito incrível. Nesse meio do caminho eu não sabia que Deus estava cuidando de mim ainda. O meu esposo falou, depois ele me contou isso, que um rapaz ligou e falou que o carro não estava funcionando e pediu para ele lá. E ele falou que no meio do caminho o cara ligou e falou assim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas não precisa mais vir que meu carro está funcionando. Meu carro pegou. E aí meu marido pegou, fez a volta, voltou para casa e quando ele entrou, ele me viu assim me debatendo. E aí ele foi lá e soltou e me levou para o hospital e o médico falou que mais 1 minuto não teria mais retorno. Dali do hospital eu já fui enviada direto para a Colônia Santana. Fiquei lá por 9 dias. E quando eu saí dali, e lá dentro, algo muito interessante de falar, hoje eu vejo que era o próprio Deus falando comigo. Eu lembro que eu tomei uma injeção, dormi 2 dias direto, acordei, já não sabia nem onde eu estava. E eu lembro que tinha que fazer uma fila para tomar medicação. E aí as pessoas, os que estavam lá dentro, né, que cuidavam de quem estava lá, eles olhavam para mim e falavam assim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Você não tem que estar aqui. Então hoje eu olho aquelas pessoas e eu vejo como o próprio Deus falando naquele dia. Depois de 9 dias eu saí de lá, voltei para casa, mas ainda não estava totalmente curada. E aí veio a minha amiga Priscila e me convidou para ir no culto, que era no Bola de Neve, na quarta-feira, às 7h30 da noite. E aí eu falei assim: tá, eu vou. Falei assim.
E aí, quando foi 6h30, eu falei pro meu marido, quer saber? Eu não vou não. Não vou, não quero saber desse negócio de igreja. E aí ele falou, não, vai, se arruma, tu é tão bonita, vai. Eu falei, não, então se eu for, eu vou assim como eu tô, de roupão, de pantufa e o cabelo desse tamanho. E ele falou, não, você vai bem bonita. Aí ele me levou, me deu banho, me vestiu. E a Priscila parou na porta da minha casa pra me pegar e eu falei pra ela assim, eu vou hoje, mas depois tu nunca mais me convida que eu não vou mais. Falei assim pra ela. E ela me levou. E aí chegou lá naquele culto, eu falei exatamente essa frase. Eu me ajoelhei e comecei a chorar muito. Eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, como as pessoas dizem que o Senhor existe, me leva daqui ou muda a minha vida. Ou o Senhor me tira daqui ou muda a minha vida. E eu comecei a chorar um choro incessante. E naquele mesmo dia, era conforme as minhas lágrimas iam caindo, a minha vida ia retornando. Aleluia. E aí, naquele mesmo dia, eu aceitei Jesus e eu nunca mais saí da presença de Deus. Então, ali eu voltei para casa e comecei a servir a Deus. Depois disso, realmente, vem o versículo. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. É assim que eu sinto. Eu sinto que em Deus eu tô seguro. Aleluia. Eu sinto que realmente Ele é essa rocha, né? Ele é minha rocha. Ele é onde eu consegui me firmar. E hoje ele me libertou da dependência de medicamentos, porque pelos médicos eu ia tomar remédio a vida todinha. E eu fui liberta, graças a Deus eu não tomo mais medicação nenhuma. Já faz alguns anos que eu não tomo mais nada. A dependência de pessoas também, Deus me libertou disso, porque hoje eu sei que eu só dependo dele. E de nada me adianta se as pessoas me amarem, se as pessoas me aceitarem, se as pessoas me elogiarem. Se ele não estiver feliz comigo, de nada vale. Amém. Então hoje realmente é nele que está a minha esperança. Meu Deus, que dizer. Ai, gente, eu tenho certeza que foi o Senhor que te trouxe aqui, porque eu não sabia nada disso. Um pouquinho antes de iniciar o episódio, até a Lu perguntou, né, qual que é a história dela, pastora, tal, só pra gente poder fazer a capa. Eu falei, eu não sei, eu só fiz um convite. E foi um convite muito inesperado, porque eu já tava indo embora. E aí eu olhei pra sala, você tava, acho que tava, não sei se era o coral, mentoria, acho que é mentoria de canto, né? Eu te vi ali na sala. E o Espírito Santo falava muito forte, chama ela. E eu não tinha ninguém ainda pra chamar pro Pet. E eu disse, mas eu não sei nem a história dela. Geralmente eu sei pelo menos um spoilerzinho pra poder chamar. Eu não sei nada da história dela, assim. Eu só sei que ela canta no louvor. E eu te chamei. E eu disse amém. E aí tu ficou de orar e me responder quando tu falou um sim. Eu disse amém. Então era pra ser, porque ela aceitou. E hoje poder ouvir essa história toda. Sabe? Ver que o Espírito Santo, ele não só te salvou das coisas, mas ele quer salvar alguém que tá ouvindo também. Com certeza, não tenho dúvida disso. Que o Senhor quer tirar alguém desse lamaçal que você estava vivendo, de uma vida sem propósito, sem direção. E hoje o Senhor usou tua boca para poder, quem sabe, salvar alguém que está do outro lado. Amém. Porque eu digo que o Tete a Tete, ele é algo profético e é algo que vem para curar. E hoje, aquela Kisiane que estava ferida e sangrava em cima das pessoas, hoje ela é curada para curar. Amém. Hoje a Kisiane, ela não fica só ouvindo a ministração, mas hoje ela ministra a vida. Amém. E o Senhor, você não almejava um altar, mas o Senhor te colocou lá por causa dessa história que você tem. Pra dizer, foi eu que chamei ela, foi eu que amei ela, foi eu que escolhi desde o ventre da mãe dela, independente das palavras que foram colocadas no meio do caminho. E toda essa tua história vai glorificar e honrar o nome do Senhor. Amém. Eu tô muito emocionada porque eu realmente não conhecia nada da tua história.
E hoje eu vi tudo isso, não tenho dúvida que alguém precisava ouvir. E que, em nome de Jesus, se você conhece alguém que está passando por alguma coisa assim, ajude, não fique calado. Seja como a Priscila Silva, Isso. seja como uma Priscila Silva que não desistiu da Crisiane. Aquela pessoa que nunca te responde, sempre te dá um não, não desista dela. Às vezes ela está passando por um processo, mas uma hora ela vai lembrar desse teu convite. E vai ter uma chave virada na sua vida para viver o sobrenatural de Deus. Para ser restaurada na sua identidade como filha de Deus, para ser restaurada de uma doença, para ser restaurada em todas as áreas da vida, porque é isso que Deus faz. Ele pega uma área quebrada e ele não restaura só isso, ele faz uma obra completa. Né? E hoje, por isso que o Senhor está fazendo a Kisiane sair da caverna, que é tão confortável, que é tão bom ninguém saber da minha história, ninguém saber o que eu vivi, porque é se expor mesmo, e a gente se expõe, e não é fácil se expor. Agora, a partir de agora, você nem sabe quem vai saber a tua história. Não, às vezes você vai estar andando e alguém vai falar, poxa, tu é a moça, e acontece, e você diz, caramba, que loucura que eu fiz, né? Mas ao mesmo tempo você vê o fruto disso acontecendo. Isso é uma semente que tu tá plantando e uma hora vai brotar no coração de alguém também, em o nome de Jesus. E o que você diria, né, para essa pessoa que tá sofrendo, que tá angustiada, essa angústia que você viveu, esse vazio que você viveu, essa rejeição que você viveu? Alguém que está vivendo com você, o que você diria? O que eu diria é: não desista. Não desista, porque muitas vezes eu quis desistir e eu só encontrei força no Senhor. Então, eu creio que Deus ele é fiel para cumprir todas as promessas. E se na palavra dele diz que ele nos formou e ele nos escolheu desde o ventre, isso é verdade. Então, por mais que a família diga que não vale nada, que não vai prestar, que vai ser, enfim, né? Tudo aquilo que a gente sabe que o mundo coloca de carga nas nossas costas, né? Jesus, ele nos dá um fardo leve, Aleluia. né? Com ele andar se torna suave, né? Andar com ele faz com que tudo aquilo que a gente vê que não faz sentido passa a ter sentido. Ele transforma tudo aquilo que era dor em alegria, né? Tudo aquilo que era sofrimento, você olha e vira testemunho, né? Que é o que aconteceu comigo hoje. Toda aquela dor que eu olhava para trás e eu dizia, meu Deus, isso vai me levar para a morte. E não era. Porque Deus não tinha era vida para pra morte. você. Exatamente. Aquela doença não era para morte. Aquela dor não era para morte, mas era para que eu conhecesse esse Deus bom e misericordioso. É para que aquela doença, aquela dor realmente glorificasse e exaltasse o nome dele. Aleluia. Então, busque a Deus. Se você não tem mais a quem buscar, não tem mais a quem recorrer, se você não tem uma Priscila na tua vida, coloca os teus joelhos no chão do teu quarto. Se não tiver forças para colocar os joelhos no chão, deitada mesmo onde está, deitado onde está, fale com Deus. Abra o coração da forma mais simples. Apenas diga o que está sentindo, apenas diga do que precisa, apenas peça que o Senhor toque nesse momento e cure, coloque ali realmente o bálsamo de cura dele, onde ninguém consegue alcançar, ele alcança. Então, quando eu tive ali a depressão, eu me achava fraca, né? Eu pensava assim, tanta gente passa por tanta coisa mais difícil do que eu passo e consegue seguir adiante, né? Porque eu olhava e falava, eu tenho tudo, eu tenho um marido bom, eu tenho filhos saudáveis, eu tenho um trabalho, eu tenho casa, não me falta nada, então, tipo, por que eu me sinto assim? Então, eu realmente me achava muito fraca. Muito fraca mesmo. Tipo, esse pensamento que vinha à tona o tempo todo. O tempo todo. Que loucura. O tempo todo. Mas Deus sempre mostrando o cuidado dele comigo, né? Depois de um tempo, eu já convertida, já batizada, frequentava o Bola de Neve. Eu entrei na igreja e eu percebi que lá um presbítero, né? Na época eu não sabia que ele era presbítero, mas depois fiquei sabendo. Ele olhou para mim, mas eu não dei bola, entrei, me sentei no lugar de costume e fiquei ali fazendo a minha oração e tal, e de repente o pastor falou assim, apaguem as luzes, eu vou dar um momento agora para os presbíteros descerem, encontrar alguém na multidão e falar aquilo que o Espírito Santo colocar no coração. E aí as luzes se apagaram, eu fechei os olhos, comecei a orar,
E aí, de repente, eu senti uma mão e começou uma oração. E ali ele começou a falar que Deus sabia das minhas dores, sabia Uau. das minhas dependências, e ele começou a falar das dependências emocionais, das dependências de pessoa e das dependências de medicação também. Uhum. E ele falou para mim que Deus estava me libertando das medicações em tempo recorde. E ele falou que aquelas medicações que eu tinha em cima do meu balcão, eu Foi muito não ia específico. mais tomar. Foi muito específico. Uau. E aí, naquele momento, eu comecei a chorar muito, porque eu achei assim, meu Deus, ele não me conhece, ele não sabe da minha vida, ele não sabe que eu tomo um remédio. Então, como ele falou isso, né? E aí as luzes se acenderam, acabou aquele momento, e ele falou para mim que quando eu cheguei, o Espírito Santo falou para ele, ora por ela. E aí ele disse que não entendeu porque não me conhecia, e ele falou para Deus, Deus, se é realmente isso, me dá uma oportunidade de falar com ela, de orar por ela. E o pastor E mandou eles aí irem. o pastor Meu pediu para Deus. apagar as luzes e para os presbíteros descerem. Então, quando ele falou aquilo, ele falou para mim que naquele dia Deus estava me libertando da medicação, Deus estava me libertando da dependência das pessoas, da aprovação das pessoas, Deus estava me libertando de tudo aquilo que eu era dependente e nem sabia. Depois disso, isso foi numa quarta-feira, eu fui para casa, não contei nada para ninguém, ficou ali daquele jeito mesmo. E aí, na madrugada de sexta-feira, meu esposo não dormiu. Sábado pela manhã, eu levantei antes dele, eu já estava lá embaixo, ele levantou dizendo, não era convertido, né? Um detalhe importante, ele falou assim, eu não dormi a noite toda. Uma voz me dizendo que você tem que parar de tomar medicação porque está afetando teu rim e o teu fígado. E eu falei assim, como assim? Sempre que eu quis parar de tomar medicação, você era o primeiro a dizer não, vai tomar. Ele falou, mas eu não dormi a noite inteira. E aí, naquele momento, me deu um estalo, veio uma voz interior muito forte que me disse, eu já te libertei, você precisa se libertar. Porque eu estava presa achando que eu realmente dependia daquela medicação, que se eu não tomasse, algo de ruim ia acontecer comigo de novo. Mas não, Deus já havia me libertado. E eu estava me colocando numa prisão que Deus já tinha me tirado. E na verdade teu medo era do diagnóstico, né? Porque existe um diagnóstico sobre, né? Sim, os médicos, vários, né? Não foi um nem dois, me deram várias síndromes, síndromes que eu nem sabia dizer o nome, mas diziam que várias eu siglas, tinha. né? Isso. O alfabeto todo. Isso. Falaram que ia ser dependente de medicação o resto da minha vida, que era uma doença crônica, que eu nunca ia poder parar de tomar medicação. Então, aquilo ali para mim, assim, foi libertador. Eu tomava 20 comprimidos de manhã, 20 meio-dia, 20 à noite. Era uma loucura de medicação. Era medicação para dormir, medicação para acordar, medicação para comer, medicação para parar de comer. Era literalmente dependente. Era realmente uma dependência. E aí, naquele dia, assim, Deus me libertou. E foi muito incrível porque semanas antes eu tinha feito uns exames e quando eu peguei o resultado depois disso tudo, realmente, a médica mesmo falou para mim que eu ia ter que trocar a medicação porque os meus rins e o meu fígado Muito estava específico. sendo afetado por aquela medicação. E aí, naquele dia, eu olhei para ela e falei, não precisa trocar porque eu não vou tomar mais. Eu estou liberta, Deus me libertou. Amém. Nunca mais eu tomei Glória a Deus. medicação até hoje. E agora um adendo, né? Você falou que seu esposo não era. Então, se ele não era, porque agora ele é. Agora ele é. Ô, Glória! Agora ele é. Aceitou Jesus dia 29 de abril desse ano. Glória Apesar a Deus. de já participar de GDCs há muito tempo. A semente já estava sendo plantada. Glória a Deus por isso. Alcança. Amém, eu creio nisso. E eu vou até agora fazer um convite para você, né, que não tem propósito, assim, direção. Pastor, eu tô sem sonho, eu não sei nem por onde começar. Nós temos o curso GPS, que dá uma direção para a vida em todas as áreas. Ali tem um pastor, ali tem uma psicóloga, ali tem pessoas capacitadas para te dar um norte na tua vida na área financeira, emocional, corporal, física, enfim, psicológica. Todas essas áreas que a gente precisa para ter uma base na vida, nas finanças, planejamento, todas as áreas. Então, eu convido você para fazer o GPS, né? Nos procure, comenta aí, nos acha lá no Compaixão em Movimento, nos chama, porque esse curso tem mudado vidas, né? Graças a Deus aqui teve a Priscila, mas tem gente que não consegue se abrir com ninguém de perto,
Então nós somos de longe, então vem, nos busque, nos procure, a gente tá aqui para ajudar você. E eu sei que esse curso vai ser uma virada de chave, um divisor de águas na sua vida, em nome de Jesus. Kizzy, eu queria te agradecer pela tua presença, por compartilhar isso, que eu sei que não foi fácil, né? Eu acho que o mais difícil é isso, é você falar, é o você se expor, e às vezes você tá na cabeça, será que eu falo isso, será que eu não falo? E o Espírito Santo, ele vai conduzindo toda a conversa, ele vai conduzindo todo o episódio, né? Tu tava um pouquinho nervosa no início, mas tu viu que o Espírito Santo foi fluindo, porque é isso que ele faz, ele fala o que tem que ser falado, ele nos usa como instrumento. Eu vivo falando, né? Senhor, eu sou apenas a caneta, tu és o escritor da minha história, e que assim seja sobre a tua vida, continue escrevendo tudo aquilo que o Senhor tem para ti, todas as páginas que Ele ainda tem para realizar na tua vida. E tem tantas coisas para tu viver. Meu Deus, demais. E eu creio que isso será sobre a tua casa, sobre a tua descendência, sobre tudo aquilo que você colocar a mão. Isso vai vir sobre os seus filhos. Tudo aquilo que tu sofreu, nada disso vai vir sobre os seus filhos. Porque tu tá quebrando isso como mãe, como autoridade na sua casa. E eu creio que a história da Heloísa, do Juan, vai ser totalmente diferente, em nome de Jesus. E eles vão te dar muito orgulho. Eu creio nisso. E você que tá assistindo, eu quero te agradecer por ficar até aqui. E esse foi mais um Tete a Tete com a Pri. Fica com as fotinhos aí da Kizzy pra conhecer essa família linda. E que Deus abençoe você. E até a próxima quarta-feira, no próximo Tete a Tete. Deus abençoe você. Cercado em meio a vozes, anseio por tua voz a me chamar, a me chamar. Revelas quem eu sou quando estou aqui a te olhar, a te olhar. És o amor crescendo em mim, és o fogo